Tradução e edificação. Queridos, hoje eu quero trazer uma meditação importante que tem muito a ver com a canção que nós acabamos de ouvir aqui na rádio, que trata sobre Carracol, Tome Tudo. A meditação que está em Ezequiel capítulo 14, versículo 1 a 11, o Eterno falando ali com Ezequiel, e o povo vinha a Ezequiel para ouvi-lo, porque sabia que a palavra profética estava com aquele homem, e o povo vinha ouvi-lo. E é interessante que o texto nos mostra que o povo não vinha ouvi-lo porque queria saber o que o Eterno dizia. O povo vinha já com as palavras prontas daquilo que eles queriam ouvir da parte do Pai. E nós fazemos isso conscientemente ou inconscientemente. Nós podemos chegar diante do Senhor de toda a terra, comparecer diante dele com as palavras que nós queremos ouvir, com o resultado das nossas orações, de acordo com aquilo que nós desejamos. Nós buscamos ao Senhor já com respostas dentro de nós. E nós podemos nos tornar tão obstinados naquilo, como uma criança que fica pedindo ao pai: pai, me deixa fazer isso? Não, faz isso, você vai te machucar. Pai, posso ficar andando aqui nessa? Não, anda aí, você vai cair. Deixa eu andar, não, anda aí, você vai cair. E você vai falando não, até o momento que você olha assim, você mede as consequências de aquilo tudo e tá bom, pode andar aí. Deixa ele andar. E aí o seu filho vai lá, vai andar, aquela criança vai andar naquele lugar e ela cai. E depois volta chorando para você. E aí você diz: tá vendo? Eu falei para você que aquilo era perigoso. Quantas vezes nós somos avisados, e eu tenho muito temor de quando eu sou avisado em algo. Muito temor, muito temor. Eu tenho até que buscar o equilíbrio para que... porque às vezes algo vem como prudência para nós e a gente tem de ponderar e colocar diante do Senhor. Mas eu tenho muito temor quando eu sou avisado de algo. Quando nós somos avisados, olha, cuidado com isso, a gente fala que mas não vai ter problema isso, não vai ter problema. E a gente segue na nossa teimosia, e lá na frente a gente se arrepende da teimosia que nós seguimos praticando. Aqui em Ezequiel é tão grave, ou é mais grave do que isso, porque as pessoas já chegavam com idolatria em seu coração. Esse texto de Ezequiel, se você não compreender ele da maneira certa, você vai ter um conceito errado do Eterno. Como se o Eterno desejasse o mal para o filho. Como se o Eterno desejasse que o filho se fosse enganado. Mas na verdade o Eterno responde, uma pessoa que está com o coração cheio de idolatria, o Eterno vai responder segundo a idolatria que está no coração dela. E isso nós vemos na vida de tantas pessoas, como a vida do faraó. O faraó já tinha um ídolo dentro do coração dele. Ele era uma pessoa que não estava disposta a mudar o seu conceito sobre o povo de Israel. Ele sempre veria o povo de Israel como seu povo escravo, como um povo que deveria ser maltratado para não crescer, maltratado para não se voltar contra, ainda que o povo não demonstrasse nenhum perigo. Ele olhava para o povo de Israel como um povo a ser extinguido, como um povo a ser torturado e ser removido qualquer tipo de esperança de que um dia pudesse ser livre, um dia pudesse ter algum tipo de tratamento humano. Aquele homem não estava disposto à conversão, meus irmãos. Por isso o Eterno falou: eu vou endurecer o coração dele, e às custas dele eu vou mostrar todo o meu poder na terra do Egito. E às vezes a gente lê isso e fala assim: poxa, então quer dizer que o Eterno, ele fez com que o faraó não se convertesse, senão aquele homem já não estava disposto. Ele já estava cheio de ídolos no trono do coração dele. Ele já estava obstinado a realizar a vontade dele. E o Eterno falou: então eu vou usar a sua vontade para mostrar a minha glória, e você vai ver e você vai saber, não só você, mas toda a nação do Egito e o mundo vai saber quem eu sou por meio da sua vida. Por meio desse seu coração obstinado, eu vou trabalhar na terra. Porque o Eterno usa. E nós muitas vezes somos como o faraó, e somos como aquelas pessoas, as autoridades do povo de Israel na Babilônia, que se assentavam em volta de Ezequiel para ouvi-lo com o seu coração obstinado. Quando você se assenta para ouvir o Senhor com o coração obstinado, o Eterno vai falar segundo o seu coração obstinado. Nós podemos chegar a este ponto. Foi assim com Acabe também. Foi assim com Acabe também. Um homem que tinha um coração obstinado. E levantou centenas de profetas para que profetizassem aquilo que ele queria. E o Eterno falou: então eu vou levantar, sim, profetas que profetizam aquilo que você quer. E você vai ser enganado, isso vai ser a sua ruína. É um texto difícil, mas que pode acontecer com todos nós. Cuidado com a obstinação do seu coração.
quando dentro do seu coração tem um ídolo. Obstinação. Eu não mudo de ideia. Intransigência. Eu não mudo de ideia, eu estou certo, é isso, é aquilo, e não vai mudar. Vamos ler juntos Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 em diante. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? O Eterno falando para o profeta: eu devo deixar que me consultem, que você fale uma palavra profética. Sabe, irmãos, eu tenho buscado muito que a palavra profética do Senhor nunca nunca nos falte uma palavra profética dele, nunca nos falte uma mensagem, uma drachá, uma ministração vinda da parte dele que possa conduzir e corrigir as nossas vidas. Mas, se pouco a pouco, eu acredito que a obstinação ela pode vir de uma vez, dependendo do que você viveu, dependendo de alguma situação que fez com que você olhasse e fala: quer saber, agora as coisas vão ser do meu jeito, quer saber, né? Você pode ter tido uma grande decepção e a intransigência, a obstinação, ela pode ter entrado no seu coração, ou ela pode entrar pouco a pouco, uma decisão por vez, e você foi se tornando obstinado com o passar do tempo. A palavra obstinação, ela significa apego forte e excessivo às próprias ideias. Vou ler de novo para todos nós. Obstinação significa apego forte e excessivo às próprias ideias, resoluções e empreendimentos. Persistência e tenacidade, um comportamento que denota teima e birra. Isso é uma pessoa obstinada. Trabalhar com alguém obstinado é ter alguém do seu lado que é birrento, que é teimoso e que se apega fortemente aos seus próprios empreendimentos. Nós podemos nos tornar pessoas obstinadas pouco a pouco na nossa vida. E o Eterno falou através do profeta Ezequiel: devo deixar essas pessoas me consultar. Versículo 4. Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. A palavra Adonai aparece muito no livro de Ezequiel. E aqui está Adonai, Hashem, Adonai, o Senhor. Está escrito assim: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderia a ele conforme a sua idolatria. Como isso é perigoso! Quando nós estamos tão obstinados e enganados naquilo que nós queremos, quando nós temos um ídolo dentro do nosso coração, meus irmãos, e isso pode se tornar falsa profecia, falsa revelação da palavra. Às vezes a gente olha algumas pessoas e a gente fica pensando como que ele conseguiu chegar ali. E eu já ouvi pessoas falarem assim: mas o Senhor está conosco, Ele está nos conduzindo. Eu acompanhei um ministério do Senhor, um ministério que foi usado na minha vida para revelar o nome de Yeshua. Foi esse ministério, uma igreja que me ensinou que o nome de Jesus, no original, como ele era chamado em Israel, era Yeshua. No primeiro momento, eu já compartilhei isso com os irmãos. Eu fui muito contra, eu falei, não extremamente contra, mas eu falei, mas o que isso vai acrescentar para mim? Eu era uma pessoa obstinada naquele assunto, mas não ao ponto do Eterno não poder trabalhar em mim, Baruch Hashem, que eu não cheguei a esse ponto. E esse mesmo ministério que foi extremamente usado na minha vida para poder revelar o nome do Mashiach, eles começaram a estudar e eles se tornaram obstinados no seu desejo de ser pessoas contra o sistema. Eles foram obstinados contra o sistema. Eles se levantaram contra a igreja cristã, a igreja evangélica, eles se levantaram contra o judaísmo, eles se levantaram
contra todos os ismos possíveis, mas não como alguém que fala, olha, eu não faço parte de uma religião, eu quero servir ao Senhor apenas. Eles guerreavam contra isso, eles se tornaram pessoas militantes, eles se tornaram pessoas, de certa forma, opressoras, eles oprimiam as outras pessoas que não pensavam como eles ou que não tinham chego ainda àquela revelação, porque a revelação, meu irmão, minha irmã, ela não vem com tudo. Existem pessoas que estão se alimentando de uma comida mais pastosa, outros estão ainda estão naquilo que é completamente líquido e alguns estão em algo mais sólido. Eu não sei se eu conheci alguém que come pessoalmente, que come apenas alimento sólido, porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu vejo o quanto eu ainda preciso aprender. O quanto eu ainda preciso aprender. Então eu também não vou ser aquele que vou me gloriar. Eu sou aquele que se alimenta de algo físico. Meus irmãos, eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E esse ministério se tornou obstinado de diversas... Isso se ramificou em diversas obstinações. E de repente eles começaram a receber palavras proféticas que iam contra aquilo que o Eterno deseja. Eles começaram a receber revelações, mistérios que iam contra as Escrituras. E eu vi ainda aqui de longe, acompanhando, um ministério cair completamente daquilo que era o alvo que o Senhor tinha para eles. Eles se desviaram completamente. Muitas vidas, boa parte de toda a liderança foram destruídas. Pessoas se desviaram por causa da obstinação de um coração. E começa querendo fazer certo, mas você se torna obstinado até em querer fazer o bem do seu jeito. Nós podemos nos tornar obstinados em querer fazer o bem. E só um é bom. Só um é bom. Só através de um você vai poder fazer o bem. Sem ele você não pode. E o Eterno, através de Ezequiel, um texto difícil. Deixar a boca aberta. Versículo 4 e 5. Ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, é como se a pessoa não consegue ver mais. Tem um ídolo na frente dela. Tem um ídolo na frente do rosto da pessoa. Busca. Se a sua obstinação for saber até a verdade, você pode cair na mentira. Se não for buscar o Eterno, se você não buscar o Senhor, que é verdadeiro, Ele é a verdade, você pode cair na mentira por pesquisar sobre a verdade, pensando que a internet vai te fornecer toda a verdade, só o Eterno pode te revelar ela. Ele pode usar também a sua pesquisa, você pode usar o seu navegador, mas tudo tem que ter direção. A obstinação se torna um ídolo tão grande, e o Eterno falou, as pessoas colocam um ídolo diante do seu rosto, e depois vão consultar o profeta. Então eu, Senhor, eu mesmo vou responder a ele conforme a sua idolatria, e isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca dos seus ídolos. Versículo 6 a 11. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, arrependam-se, desviem-se dos seus ídolos e renunciem todas as suas práticas detestáveis. Esse é o clamor do Senhor para nós, é isso que ele estava pedindo para o seu povo, é isso que ele estava pedindo, mas o povo não se convertia dos seus maus caminhos. Mais uma vez aqui, a palavra soberano é Adonai. Continuando a leitura, quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim e erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, porque esse ídolo que nós colocamos tantas vezes dentro de nós e na nossa frente se torna uma pedra de tropeço. E depois for um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, voltarei meu rosto contra ele, contra aquele homem, e farei dele um exemplo e um motivo de zombaria. Eu o eliminarei no meio do povo de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta. Prestem atenção, irmãos. Quão grave é isso? Quão grave isso pode se tornar na nossa vida? E se um profeta for enganado e levado a proferir, ele foi conduzido a proferir uma profecia, eu mesmo terei enganado aquele profeta. E estenderei meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados.
E isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, de Adonai Hashem. Esse texto nos leva à situação que aconteceu com Acabe. Depois que Acabe teve aquela situação de Nabote, ele queria muito uma vinha e ele matou um homem por causa daquela vinha, segundo o conselho da sua mulher, uma idólatra. Passou isso, durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. E no 3º ano, Josafá, o rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Estou resumindo aqui, por causa do nosso tempo, para não se estender muito. E ali, Acabe falou: por acaso vocês não sabem que Ramot-Gileade nos pertence? E ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria. Então Acabe chegou com aparentemente uma boa objeção, uma boa ideia. Ele chegou diante ali do rei de Judá, do rei do sul de Israel, e disse: olha, a gente não vai fazer nada a respeito, você não acha que eu estou sendo prudente na minha colocação? Então perguntou Josafá: você vai comigo para Ramat-Gileade? E Josafá respondeu, e Jehoshafat respondeu a Acabe: eu sou como tu, teu povo é meu povo. Os meus cavalos são seus. Estou lendo 1 Reis 22, do 1 ao 25. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. E ele foi prudente: vamos orar, vamos buscar o que o Senhor tem. Se nós orássemos antes das nossas obstinações, meus irmãos, tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas, mais uma vez, não é? E lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramot-Gileade ou não? E eles responderam: sim, o Senhor entregará nas mãos do rei. E Josafá e Jehoshafat, porém, perguntou: não existe mais nenhum profeta do Senhor? Ou seja, não existe mais nenhum profeta do Senhor. Aqueles profetas se intitulavam profetas do Eterno. Mas eles estavam profetizando segundo a obstinação daquele coração. Você, meu irmão, minha irmã, cuidado, você pode receber uma profecia que veio a você por causa da sua obstinação. Eu posso abrir a palavra do Senhor e receber uma revelação segundo o que eu desejo encontrar. Eu posso abrir este livro e buscar aqui respostas para as minhas perguntas, não segundo o que o Senhor quer me falar, mas segundo aquilo que eu quero receber por solução e resposta. Eu me lembrei hoje de manhã, no nosso devocional, eu me lembrei de 2 filmes. 12 anos de escravidão, onde o homem que tinha os escravos maltratava aqueles escravos, aquelas pessoas, e ele lia a Bíblia depois. Ele abria a Bíblia e falava: o servo que for contra o seu senhor deverá ser chicoteado, e começava a colocar aqui os textos bíblicos. Se eu não me engano, ele leu Levítico, se eu não me engano. E depois ele terminava e falava assim: é a Bíblia. É a Bíblia. Eu me lembrei de um outro filme, é um filme bem recente do Will Smith. Não sei se é Resista o nome do filme, ou tem alguma coisa a ver com resiliência, porque ele teve que resistir, ele não pôde voltar atrás para conseguir a liberdade dele. E enquanto os negros eles eram torturados, mortos, chicoteados, espancados, tinha um homem sempre atrás, lendo e falando da Bíblia, lendo Efésios, lendo textos da antiga e da nova aliança. E aqueles homens baseavam aquelas torturas e aquela maldade, aquela impiedade toda naquilo que eles encontravam na palavra para satisfazer os seus próprios desejos. Todos nós podemos receber uma revelação daquilo que nós desejamos apenas, não aquilo que nós precisamos, porque aquilo que você deseja nem sempre é aquilo que você precisa. O nosso coração é enganoso, irmãos. Vamos continuar o texto de Reis. O rei de Israel respondeu a Jehoshafat: tem sim, tem mais um. Tem esses 400 profetas que são, entre aspas, do Eterno, mas tem um, por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito. Sempre coisas ruins. É Micaías, Raiá.
E aí Jeoshafate falou, olha, você não deveria falar uma coisa dessa. E aí quando foi chamado o profeta, Zedequias tinha feito os chifres de ferro e falou, assim diz o Senhor, você vai conseguir conquistar essas coisas. E todos os profetas estavam profetizando a mesma coisa. Então o mensageiro que tinha sido chamado para buscar Micaías disse, olha, veja que todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. E a sua palavra também seja favorável. Não vai chegar lá, e profetizar outra coisa, em outras palavras. E aí o profeta disse, eu juro pelo nome do Senhor que só vou falar aquilo que ele me mandar. Quando ele chega lá, ele tenta falar, olha, sim, ataca, você vai ser vitorioso. Mas aí o rei Jeoshafate falou assim, quantas vezes eu devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade? E aí ele entrega a seguinte visão, vou resumir. Ele entrega a seguinte visão. Eu vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer, eles não têm dono, cada um volte para sua casa em paz. Ouça a palavra do Senhor, eu vi o Senhor assentado no seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda, e o Senhor disse, quem enganará Acabe para que ataque Ramot-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse, eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu, irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor, você conseguirá enganá-lo, vá, engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes profetas. E o Senhor decretou a sua desgraça. Ou seja, aquelas palavras de afirmação de que tudo iria bem, na verdade estavam decretando a desgraça do rei Acabe, pelo que ele tinha feito em vida. Irmãos, eu quero trazer esse alerta para mim, para você, para todos nós. O Senhor falou conosco que a nossa vontade é muito grande e que nós não estamos orando para que seja feita a vontade dele. E que nós estamos fazendo as coisas segundo o nosso querer. Hoje eu conclamo os irmãos a orar para tudo que forem fazer. E para que não deixe que um ídolo seja posto em seu coração. O ídolo do orgulho, o ídolo da vaidade, da ambição egoísta, da obstinação. Não se torne alguém. O Eterno fala conosco sempre, sempre através do Salmo 95. É um salmo que nós cantamos todas as vezes que nós estamos recebendo o Shabat, que no caso é sexta-feira à noite. Nós cantamos o Salmo 95. E no versículo 8 diz o seguinte, não endureçam o coração, como em Merivá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que fiz durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos, por isso na minha ira jurei, jamais entrarão no meu descanso. Nós podemos nos tornar pessoas tão obstinadas e não conhecer mais o modo do Senhor agir, o modo dele realizar as coisas. Às vezes é tempo de nós pararmos tudo. Senhor, eu vou parar tudo, todo esse modo que eu estou agindo, todo esse modo que eu estou reagindo, e vou buscar o que o Senhor quer fazer. O que o Senhor quer fazer na minha vida, através da minha vida. Eu devo estar fazendo tudo errado. Eu devo estar me tornando obstinado. Você pode procurar capacitação do seu modo, e o Senhor tem outro modo. Mas a obstinação nos leva a buscar ídolos que nos satisfaçam. Que esta palavra, no nome de Yeshua HaMashiach, te incite à humildade. Provoque em você o arrependimento. Senhor, será que eu estou buscando? Será que essas profecias? Será que essa revelação da palavra vem de ti? Ajuda-me a não errar. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Eu preciso disso todos os dias. Para que eu não erre naquilo que eu penso estar acertando. No nome de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno fale fortemente ao seu coração.